Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Open Innovation Experience. Eu sou Michel Lente, pioneiro do mercado digital, empreendedor serial, investidor, mentor e conselheiro de empresas e, claro, professor da FIA Online. No dia de hoje teremos 4 painéis. No primeiro, apresentado por mim, vamos falar sobre o desafio da inovação em empresas consolidadas. Em seguida, Rafael Licrim, gerente de projetos da Airbus, fala direto da França sobre gestão de projetos e o novo normal. Na sequência, Patrícia Mascagni, especialista em estratégia de marca, inovação digital e diretora de marketing da Visa, fala sobre o papel das marcas nos pequenos negócios através da inovação aberta. E para encerrar, teremos o professor Diego Coelho, graduado em Comércio Exterior e Ciências Sociais e doutor em Administração, falando sobre a importância da inovação em negócios 4.0. Ainda hoje, ao final do dia, vamos fazer um encontro com vários convidados, incluindo o presidente da FIA, Isaac Kruglianskas, o diretor de inovação do Hospital Albert Einstein, Dr. José Cláudio Terra, o head de marketing estratégico e parcerias da Vivo, Marcelo Trevisani, o CTO da Agência África, Fábio Palma, e eu, para discutirmos Open Innovation na prática e falarmos sobre como inovação aberta é o grande destravador da evolução dos mercados. Estamos caminhando para um mundo novo, um novo normal, onde a necessidade da distância física demanda que os processos sejam cada vez mais digitais e colaborativos. Neste novo mundo, precisaremos repensar as indústrias, os espaços, as distâncias geográficas. Fazer reunião presencial? Só se for imprescindível. Escritório físico? Para quê? São muitas as mudanças, mas muitas as oportunidades que estão por vir. E é hora de discutirmos diferentes pontos de vista sobre a transformação das indústrias, mas também sobre como mudam as carreiras de muitos profissionais e futuros líderes. Já nascida dentro desse contexto, a FIA Online foi pensada para proporcionar uma experiência de aprendizagem 100% digital, com aulas atuais, podcasts, cases recentes de mercado, webinars ao vivo, onde você consegue estudar naquela que foi eleita por 3 vezes a melhor escola em negócios do país e receber o mesmo certificado dos CEOs das principais empresas nacionais e internacionais ao final do seu curso de pós-graduação ou MBA. Em nome da FIA Online, agradeço a sua presença aqui e espero que você aproveite ao máximo o dia, se inspire e dê início a um grande processo de inovação e transformação da sua própria carreira. Obrigado! Olá, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre inovação em empresas consolidadas. A gente vê todo dia novas startups surgindo, novos mercados sendo criados, né? Um novo ameaçando o que já estava aí consolidado, né? A gente viu isso em vários segmentos, né? As fintech, as proptech, né? O mercado de aplicativos ameaçando os táxis. Todo dia surge uma novidade, né? E as empresas que estão aí, as empresas que estão consolidadas, que já existem há muito tempo, ficam vivendo um dilema. Como é que eu consigo acompanhar essa velocidade? Como é que eu consigo seguir no mesmo ritmo? Como é que eu consigo fazer para me transformar e não ficar para trás, né? Como é que eu inovo numa empresa consolidada? É sobre isso que eu queria falar hoje. Quando você vê uma startup, as startups começam muito pequenas. Começam com algumas dezenas de pessoas, às vezes menos, né? A gente costuma dizer que inovar com uma startup de 15 pessoas é moleza. Está lá o CEO, está lá enfim, o vice-presidente, o programador, que também é o cara que vai comprar o queijo quente na hora do lanche, né? A pessoa que faz a programação, é muito pouca gente. Muito pouca gente volta de uma mesa. Então você, de alguma forma, você consegue inovar de uma forma rápida. A tomada de decisão é muito curta, a tomada de decisão é muito imediata, está todo mundo ali um do lado do outro, né? Acontece que, efetivamente, essas empresas né, com as ferramentas que a gente tem hoje em dia, na construção de sites e na construção de desenhos de serviço, elas rapidamente conseguem ir ao mercado, né, e se mostram competitivas de uma determinada forma, ou pelo menos até um determinado tamanho. Quando a gente inova com 15 pessoas, é moleza. A questão é como é que você faz para inovar com 15 mil pessoas, né? Quando 15 mil pessoas, a gente está falando de um outro universo, a gente está falando de um outro tamanho, né? Estamos falando de um outro problema,
né? Quando a gente fala de uma empresa que tem 15 mil pessoas, ou 1.000 pessoas, ou 300 pessoas, ou 800 pessoas, não importa, mas é uma empresa grande, que está funcionando, que tem o seu dia a dia, né? Que entrega o seu produto, que entrega o seu serviço, que tem clientes reclamando, que tem melhorias para fazer, né? Como é que a gente inova, né? Mesmo que os indivíduos internamente queiram fazer essa inovação, muitas vezes a empresa está estruturada de uma forma que não permite que essa inovação seja feita. É o que eu costumo dizer, que o CPF quer, mas o CNPJ não deixa. As cadeias de incentivo dessa empresa estão estruturadas para um outro objetivo, né? Você quer fazer efetivamente um executivo dentro dessa empresa, tem ali uma meta, né? Um indicador de performance para a sua performance, para a sua avaliação, atrelado a um determinado objetivo de negócio que precisa ser mantido enquanto tem que gerar a tal da inovação. Como é que faz isso? A gente viu, sempre tem um modelo que é um modelo bastante conflitante. Quando a gente olha para esse universo de inovação, a gente vai normalmente para uma frente, que é uma frente que a gente viu em muitas empresas e muitas enfim, indústrias fazerem no passado recente, que é uma aproximação com o universo de startups, né? Ou seja, buscar parceria. Por que isso é importante de alguma forma? A tendência que a gente tem normalmente de uma grande corporação é que a gente resolve as coisas internamente, e faz sentido. Tudo aquilo que é core, tudo aquilo que eu preciso do dia a dia, tudo aquilo que é estratégico, a gente tende a querer resolver dentro de casa. E em especial quando a gente está falando de tecnologia, né? A gente tem as nossas equipes internas e tem os nossos desafios e tenta buscar que essa solução seja resolvido, seja feito dentro de casa, né? Mas, efetivamente, conseguir fazer isso e dar conta dos problemas e resolver a solução, e resolver as coisas que precisam ser atendidas no dia a dia, acaba sendo muito complicado. Eu tenho que fazer o atual e eu tenho que fazer o novo, né? Eu tenho várias questões dentro de uma grande corporação, muitas vezes, que esbarram em outros pontos. Por exemplo, você tem as estruturas departamentais, você tem as estruturas de cargos e salários que seguem uma determinada regra e que você não consegue necessariamente mudar em função de uma nova realidade. Ou você precisa trazer um determinado skill, um determinado perfil de profissional que não se encaixa necessariamente nas regras de cargos e salários de uma determinada corporação. Então essa coisa acaba ficando muito complicado, né? Muito complicado de a gente conseguir efetivamente resolver dentro de casa, porque você tem regras, né, como o que o CNPJ efetivamente está estruturado de uma determinada forma, que não te permite mudar regras, porque se você vai mudar a regra para na verdade você às vezes tem dezenas ou centenas de profissionais que estão submetidos àquela regra, e fazer esta mudança é uma mudança bastante complicada, né? O que tem se visto, então, de alguma forma? Tem se visto algumas estratégias, né? A primeira é definitivamente olhar para o mercado, né? Olhar para as startups, olhar um pouco, né, isso que a gente chama de Open Innovation, que é efetivamente uma troca e um intercâmbio com o mercado de alguma forma. Dependendo da indústria que você tiver, você vai buscar perfis específicos, você vai buscar startups com características específicas, né? E tem que, de alguma forma, tentar fazer com que eles efetivamente se aproximem, poder criar um ecossistema que seja um ecossistema efetivamente virtuoso, um ecossistema que permita você ter dentro de casa os skills que você venha precisar em algum momento, né? Há sempre um choque de cultura, então vamos olhar aquela determinada situação onde você vai ter uma startup de Florianópolis e você está em São Paulo, né, e você quer chamar o pessoal de Florianópolis, e aí o pessoal de Florianópolis não quer sair de Florianópolis. O programador quer trabalhar de bermuda às 4 da manhã, enquanto você tem já uma regra, né, de cargos, horários, e, né, enfim, cumprimentos e presença no escritório, que é muito complicada de você efetivamente implantar e abrir uma exceção para esse programador de Florianópolis e não implantar para o restante da sua equipe, né? Então, o que se busca de uma determinada forma é buscar, a princípio, algum tipo de parceria, né? Ir para o mercado e buscar uma parceria com startups externas que efetivamente mantenham e preservem a sua forma de trabalhar,
e buscar com que essas duas empresas, a grande corporação e essa nova empresa jovem, de alguma forma se aproximem. Existem diversas formas de aproximação. A principal delas é uma compra de serviço. Você simplesmente vai e compra um serviço daquela determinada startup, que vai provavelmente achar de muito bom grado fazer esse serviço, fazer essa prestação de serviço, porque de alguma forma está gerando caixa, está gerando receita. A outra forma, que é uma forma um pouco mais complexa, ela não é tão simples quanto a forma original, né? Enfim, simplesmente na compra de serviços, é algum tipo de associação ou investimento dessa corporação nessa empresa independente. Isso já é um pouco mais complexo, depende de uma estrutura, de uma política de investimento da corporação como um todo, mas ainda preserva esses ambientes separados. Eu tenho a empresa principal mantendo o seu dia a dia, mantendo sua estrutura, seus cargos, seu salário, seus objetivos, seu foco, né, na entrega ali do dia a dia, né, e outras, uma frente no paralelo, né, de uma forma um pouco independente, uma empresa que é uma empresa que está de alguma forma ligada, essa empresa mãe, sendo tocada de uma forma independente, e você vai observando os dois negócios de alguma forma. Na medida que esta nova empresa, esse novo negócio, se mostra efetivamente viável, né, traz resultado, mostra que ele efetivamente está funcionando, se busca de alguma forma trazer essa empresa para mais próximo. Tem toda uma questão de estilo, tem toda uma questão de gestão, de governança. Você também não pode simplesmente trazer a empresa para perto né, enfim, não preservando a sua forma de trabalhar, né, na sua forma de agir no dia a dia, para que ela efetivamente não seja engolida pela regra da grande corporação, né? Mas eu vou mantendo o meu negócio aqui, é um meu negócio que tem os seus desafios, que está gerando seu caixa, que hoje em dia entrega resultado, né? Muitas vezes o que a gente vê nas empresas tradicionais, as empresas estruturadas, né? Vamos falar de tradicional porque eu não gosto desse contraste entre novo e velho, mas é uma empresa que já está estruturada e que é uma grande corporação. Vai funcionando no seu dia a dia, né? Normalmente são empresas que têm uma situação de mercado confortável, uma situação que está, digamos, adaptada, adequada, e ela está buscando essa inovação, não obrigatoriamente porque ela já perdeu o jogo, e quando a gente tem esse caso é complicado realmente, se a empresa já está perdendo o jogo, ela aí está numa situação que a gente teria que buscar outras alternativas, mas considerando que essa empresa está indo de uma forma estável, ela de qualquer forma precisa se preocupar com o seu futuro, não pode esperar dar o problema para aí começar a buscar a solução. E aí, esse paralelo é um paralelo interessante. Pega uma startup, trabalha com essa startup de alguma forma. Achar essa startup é uma coisa fácil? Não, não é uma coisa fácil. Eu costumo dizer que é quase um match.com, né? aquele site de casamento, porque você tem que encontrar uma empresa que esteja naquele momento, que precise de você, que tenha as qualidades que você precisa enquanto um fornecedor externo, que esteja desenvolvendo alguma ideia. Ao mesmo tempo, existe um universo, né, um ecossistema de startups bastante considerado, né, bastante considerável, bastante substancial hoje em dia, e sim, é possível que você consiga encontrar, não é necessariamente uma certeza, né? E na medida que essa empresa externa ela vai se desenvolvendo, você efetivamente vai olhando, vai trabalhando com ela, e quando ela se torna um negócio viável, você começa a fazer uma transferência de aprendizados dessa nova empresa para a empresa tradicional. Eventualmente você absorve ou simplesmente faz uma virada de chave. Você vai trazendo assets daquilo que era o negócio tradicional e vai colocando no novo negócio. A gente tem visto muitas empresas fazer isso no mercado de uma determinada forma, nessa aproximação, esse interesse, né, essa compra, efetivamente, né, daquela empresa externa, um investimento muitas vezes, e aí traz para o negócio de alguma maneira. Ou traz inteiramente para dentro da corporação, ou simplesmente fica no grupo de alguma forma, preservando essas particularidades do negócio, não fazendo com que todo mundo tenha que seguir a mesma cartilha, independente do negócio que está, porque são negócios diferentes de uma forma geral, né? Então, de uma certa forma, essa estratégia de aproximação e assimilação me parece, né, ser a coisa mais importante de uma forma geral. E depois tem uma coisa que é muito interessante, que é a questão do que é que transforma, do que é que faz com que uma empresa fique aberta para inovação ou entre nessa nova forma de pensar. E muitas vezes a gente fala e pensa sobre tecnologia,
sobre metodologia, sobre software, né? Então vamos instalar agora vamos funcionar, vamos mudar, vamos falar de uma metodologia de squad, vamos usar a metodologia ágil, vamos mudar a mesa como as pessoas trabalham, vamos instalar um software de Kanban, um Trello, um Asana, né, um software que faça uma gestão de equipe diferente. É claro que fazer uma troca de software, né, por uma empresa estabelecida não é simples, evidentemente. Vamos trocar o e-mail, todo mundo está usando uma solução antiga de e-mail e vamos passar para uma solução na nuvem. Você está falando de 15 mil funcionários, você tem uma situação bastante complexa, não é um negócio que você faz assim de uma hora para outra. Claro, você monta uma empresa com 15 funcionários, né, ou 10 funcionários. Hoje você provavelmente vai usar uma solução de nuvem, um Gmail, enfim, um Google Suite, enfim, um Outlook já na nuvem de alguma forma, alguma solução nessa linha. Quando você está montando, você tem uma grande corporação, a migração ela tem custo, né, enfim, ela tem uma série de enfim, fricções que efetivamente fazem com que esse trabalho seja um trabalho bastante custoso, né? Mas ainda que isso seja um problema, você está fazendo uma virada de chave, né? Você vai ter que fazer lá efetivamente algumas contenções, algumas estratégias para fazer com que isso seja bem sucedido, mas você faz com que essa virada de chave ela é feita, ela é uma troca de software, né? Você faz um upgrade, você muda a tecnologia. A questão é que quando a gente está falando da mudança de empresa, né, a tecnologia é a parte mais simples, ainda que você tenha todo esse custo, é muito simples, né? O que é realmente complexo, o que é realmente difícil, não é o software, é o peopleware, são as pessoas, né? A dificuldade está muito mais, às vezes, na gente conseguir fazer uma reciclagem e uma transformação na cultura da empresa e nas pessoas do que na forma de se trabalhar ou, né, enfim, na troca do software que se usa para trabalhar ou qualquer uma dessas coisas. Isso também tem um custo, né, enfim, um esforço. O que a gente está falando no final das contas é que muitas vezes o que acaba acontecendo é que as corporações elas estão estruturadas de uma determinada forma, onde as pessoas têm uma forma de pensar, têm um jeito de trabalhar, né? Já estão há muitos anos, muitas vezes, fazendo aquilo que elas já vinham fazendo, né? E isso gera alguns problemas. Primeiro, gera um problema que mesmo que você tenha, e aí isso eu estou falando em todas as escalas, tá? Não é necessariamente no grupo de funcionários. Às vezes a própria gestão, a própria liderança da empresa também tem um peopleware ali que precisa ser atualizado, né? E é por onde a gente normalmente precisa começar qualquer tipo de mudança, qualquer tipo de inovação, né? Não dá para você começar isso necessariamente de fora para dentro, porque se não houver um compromisso da gestão e da liderança com esta mudança, dificilmente ela vai acontecer. Você vai encontrar problemas o tempo inteiro, até porque a inércia é o que sempre vai nos levando, né? Tudo é fricção, tudo faz com que a gente perca velocidade, faz com que a gente efetivamente... As dificuldades todas do dia a dia são inúmeras, e se você não tiver a direção da empresa comprometida com esse processo de mudança, é muito difícil que ela aconteça. Mas mesmo quando você tem... Dei uma sambada aqui, espero que ninguém tenha ficado tonto. Mesmo quando você tem este processo de gestão, né, mesmo quando você tem essa gestão mais alta, né, executiva comprometida com esse processo de mudança, ainda assim você enfrenta uma questão que é a reciclagem do time, a reciclagem da equipe, a reciclagem das pessoas. Aí você tem diversas estratégias que precisam ser trabalhadas, né? Desde do que a gente chama mudança da cadeia de incentivo, que efetivamente o que move esse profissional? Qual é a cenoura no final do dia, né? Quais são as metas e objetivos? A gente precisa mudar isso de alguma forma, né? Não pode simplesmente ganhar mais uma função que cai no colo dele de agora mudar uma área ou criar uma área nova, né, etc., sem que aquilo esteja, primeiro, diretamente atrelado aos objetivos de carreira, de remuneração dele dentro da corporação, mas, sobretudo, eu preciso dar ferramentas para essas pessoas poderem efetivamente conseguir fazer essa virada, né? Ela é rápida? Não, não é rápida. E ela acontece em níveis muito diferentes, né? A gente costuma dizer, e eu acho que isso é uma coisa bastante cultural, de uma certa forma, né, em dizer que as pessoas assim, eu não vou aprender isso, já sou velho demais, não quero aprender, não aprendi, né? Eu acho que a gente ainda vê um pouco de resistência disso,
principalmente em gerações um pouco mais velhas, mais gente jovem, né? Estamos falando às vezes de gente com 40 anos ou com 50 anos que diz, putz, eu não quero me reciclar. E você vê isso às vezes nos jovens também, que entram muitas vezes numa corporação, ainda num processo de trainee, de coordenador, com uma cabeça um pouco antiga, né? Que quer seguir aquela cartilha, porque é uma cartilha que os pais passaram, ou, enfim, que a cultura em volta passou. Então, essa transformação dessa cultura, ela é uma coisa super importante, né? E a gente começa essa transformação no indivíduo. Eu preciso fazer com que esse indivíduo se recicle, né, no nível individual, trazendo ferramentas, trazendo apoios, cursos, né, formações, complementações externas de informação, né, de educação contínua, né, e preciso também rever o processo da empresa para que a empresa consiga efetivamente absorver essa nova forma de pensar, essa nova forma de agir, de trabalhar, né? Não dá para a gente separar as duas coisas. Então eu tenho aqui, no fim do dia, um desafio, né, quando a gente olha as corporações, esse bicho, né, essa empresa estabelecida, né, de uma forma, olhando isso como um resumo, eu tenho alguns desafios, né? O primeiro deles é o tamanho da empresa. Efetivamente, eu conseguir, né, abraçar a inovação. Quando eu sou uma empresa pequena, que tem 10, 15 pessoas, a gente resolve tudo muito rápido. E não se iluda, porque essas empresas de 10, 15 pessoas um dia vão ter 2 mil, 3 mil, 4, 15 mil funcionários e vão esbarrar em outros problemas. A gente vê isso em grandes startups que viraram empresas gigantes hoje em dia. Tá? Isso, claro, aí fora a gente consegue enxergar empresas que hoje têm problemas de empresa grande, né, que quando eram pequenininhas resolviam as coisas de uma forma. Mas já existe um mindset diferente, né, ela já foi criada dentro de um alicerce, que é um alicerce diferente. Né? É como se a gente quisesse trocar os pneus do carro com o carro andando. Então eu tenho primeiro o tamanho da corporação, então a primeira coisa que a gente precisa numa grande corporação é ter o compromisso, né, da liderança, que a liderança esteja comprometida com esta mudança, que ela empodere os agentes de mudança do ponto de vista de recursos, do ponto de vista de ferramenta, de autonomia, né? Mas que eu consiga e precise, no final do dia, não posso de forma nenhuma abrir mão de trocar, ou não a trocar necessariamente, e muitas vezes acaba acontecendo isso, se busca uma troca do peopleware, né, mas eu acho que, sobretudo, existe uma necessidade da atualização e do upgrade do peopleware. E o upgrade do peopleware é pela educação. É pela educação intracorporativa, né, são cursos internos e são cursos externos de busca de cultura e de aprendizado no mercado. É isso. Espero que vocês tenham, enfim, achado interessante o entendimento, né, das dificuldades e das barreiras que a gente tem hoje para inovar dentro das empresas estabelecidas. Mas a gente tem muitos casos de empresas estabelecidas que desapareceram, como a Kodak, né, enfim, como o Blockbuster e outras empresas que estão aí, mas você também tem empresas que estão aí há muitos anos e seguem aí, né, principalmente no segmento de bens de consumo, né, você tem na indústria auto, você tem empresas que estão aí, estão vivendo esses processos de transformação. Então, embora o mercado esteja em profunda transformação, surjam empresas novas todos os dias, as empresas centenárias elas têm toda a condição de fazer essa mudança, desde que elas abracem a inovação de uma forma aberta, efetivamente, né, preservando e entendendo que não dá para querer fazer uma coisa nova da forma antiga. Eu acho que sempre isso é uma coisa importante, né? Então é importante trabalhar separado, deixa que essa empresa nova, né, essa startup, que seja comprada, investida, criada, ela siga num caminho separado, mas, sobretudo, pegar o nosso legado, pegar as nossas pessoas e pegar todo mundo que está lá dentro e, efetivamente, fazer um processo de upgrade nesse peopleware, né? Fazer com que esse peopleware, efetivamente, ganhe uma atualização, né, e siga aí funcionando bem e prestando os melhores serviços e levando a empresa para onde ela precisa. É isso, gente. Muito obrigado e até já. FIA Online. Amplie o seu mundo. Olha aqui de novo. Espero que você tenha gostado desse primeiro painel. Ao longo do dia, teremos mais painéis com ótimos cases e tendências de mercado. O próximo painel vai ser agora às 15 horas, com Rafael Alecrim, falando sobre o papel do gestor de projetos no novo normal. Amplie o seu mundo estudando na melhor escola de negócios do país. Aproveite a nossa bolsa de estudos exclusiva de 20%, com pagamentos à vista ou em 12 vezes sem juros. Venha fazer parte da comunidade FIA Online.
e tem acesso a uma experiência de aprendizagem digital com a mesma qualidade e mesmo certificado dos cursos presenciais. Faça sua matrícula.